Olá, bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair. Na descrição você vai encontrar meu curso de grego e crítica textual e também encontrará um bacharel em teologia para você tentar entender ou para você entender algumas questões que eu estarei respondendo nesse vídeo. Veja o comentário feliz do Feliciano. Então se inscreve no canal e vamos ao vídeo. O James Feliciano ele fez um comentário que eu achei um tanto interessante há uns dias atrás. O Adolfo disse, James Feliciano, o Adolfo disse que não é partidário do TR, mas afirma que o leva para a igreja, para pregar na igreja, e ainda diz que os defensores do TR é que são incoerentes. Por que usa o TR? Seria porque os majoritários não possuem ainda uma Bíblia para pregar? Quando é que o texto majoritário irá lhes proporcionar uma Bíblia pronta e confiável? Quando Jesus voltar e não precisaremos mais de Bíblia? Então, assim, esse vídeo aqui esse comentário aqui está dizendo que eu sou um cara incoerente, porque eu digo que não sou partidário do TR, mas eu levo uma Bíblia baseada no TR para a igreja, que é a minha velha e boa Almeida, minha nova e linda Almeida, letra hiperlegível que está esperando a caída das máscaras para ir para a igreja. Então é isso aqui. Minha lendária, essa aqui foi feita com couro de 1000 ecléticos. Essa aqui, o couro dela foi feita com base em 1000 ecléticos. Foi arrancado o couro dos 1000 ecléticos e aí costurado e escrito a Bíblia em cima, né? Um texto TR. Eu choro de rir, cara. O cara tá dizendo que eu sou incoerente. Tá. Qual é o Novo Testamento grego que eu mais gosto de usar para fazer crítica textual? Quinta edição revisada. Novo Testamento grego, quinta edição revisada. Eu amo o aparato crítico dessa Bíblia. Ele é prioritário. Quando eu preciso fazer uma análise de crítica textual, o primeiro lugar que eu venho é no aparato crítico da quinta edição revisada. A quinta edição revisada, ela é por base do texto eclético. Quer dizer então que eu estou sendo incoerente, já que eu sou defensor do texto majoritário e gosto da quinta edição revisada? É isso? Eu estou sendo incoerente? Não. É porque eu sou um estudioso de crítica textual. E por ser um estudioso de crítica textual, eu utilizo vários materiais. E dependendo da minha pesquisa, dependendo da minha análise, dependendo da minha abordagem, eu vou utilizar uma ferramenta diante do que eu pesquiso. Se eu estou com um problema de crítica textual, se eu preciso analisar uma questão manuscritológica, qual é o primeiro lugar que eu venho? Esse aqui. Esse aqui é meu ponto de partida inicial, quinta edição revisada. Eu olho no aparato crítico, vejo o que está dizendo aqui as informações no aparato crítico da leitura, e a partir daí eu vou para outros textos se necessário. Se necessário. É claro que às vezes é necessário, tem variantes que não aparecem aqui, aparecem no Estreale, tem variantes que aparecem no texto majoritário, mas não aparece aqui e tal. Então, só por causa disso quer dizer que agora eu sou um partidário do texto eclético? Não, eu discordo da teoria. Entenda, eu discordo da teoria que se reconstrói o texto da quinta edição revisada. Mas as informações que é trazida aqui no Novo Testamento grego, quinta edição revisada, são de muita valia para mim. Informação de manuscritos, pais da igreja, versões antigas, é de muita valia para mim, cara. Uma informação atualizada é de valia para mim, como estudioso do texto. Agora, por exemplo, se eu gosto, e aí que tá, eu gosto da Almeida Corrigida Fiel, não é porque ela é baseada no texto recebido. Não, isso aí eu já deixei há muito tempo. Eu gosto da Almeida Corrigida Fiel e levo ela para a igreja e assim, tenho muito respeito por ela, é porque ela é uma boa tradução. Ela é uma boa tradução. Assim como essa ferramenta, para mim, é uma ótima ferramenta de crítica textual. Mas eu não defendo nem a teoria que serviu de base para a construção do texto grego desse aqui, e também, no caso da Almeida Corrigida Fiel, que ela é baseada no texto recebido, eu gosto da tradução, eu gosto da linguagem, né? Não é por causa que ela é baseada no texto recebido que eu levo ela, não. Eu gosto dela porque ela é Almeida Corrigida Fiel.
por causa da tradução, por causa do trabalho feito, tá? Entende? Então não precisa ser lógico, não precisa ser um gênio para entender isso, né? Certa vez, olha só, certa vez uma menina, uma pessoa tava comentando no Facebook e tal, porque não sei o que. Aí eu falei para ela, compra o texto majoritário, compra o interlinear majoritário da editora Cultura Cristã, que ele é o melhor interlinear do mundo. Aí a pessoa me diz, eu não vou usar o interlinear porque eu não sou majoritário. Tipo, cara, é de uma ignorância, sabe, é de uma ignorância que a gente vê esses comentários. Porque assim, eu falei, não, ele é o melhor interlinear, não é porque ele é majoritário que ele é o melhor, não, é por causa que a maneira que o Paulo Sérgio Gomes dispôs o interlinear, colocou as ferramentas, colocou como você ordena, é que te ajuda nos estudos. Por isso que ele é o melhor interlinear. E olha, o Paulo Sérgio Gomes nem é majoritário, ele é ecletão. Ele é ecletão. E ele fez um texto majoritário. Ele que fez o interlinear do texto majoritário. Quem quiser ver, é só ir na minha live que eu fiz com ele. O cara que trouxe o texto majoritário o Brasil foi a editora Cultura Cristã e o Paulo Sérgio Gomes, que nem majoritário é. Mas eles compraram os direitos autorais do texto majoritário e utilizaram no Brasil. Uau! Revelações! Estou trazendo revelações. Né? A galera da Trinitariana tá vindo aqui bater um papo com um cara que nem é batista e com um cara que nem é defensor do texto recebido. Mas eles vêm, se dispõem a conversar, a dialogar. Leão de Menezes, que é defensor do TR, batistão, sangue nos olhos, cara. Chega aqui no canal, já fez 2 lives aqui, já tive a honra de trazer ele 2 vezes aqui. Entende? Entende? Eu particularmente não gosto de traduções como NVI. Eu não gosto da... A NVI eu tenho ela aqui, eu conheço ela mais de perto. Eu nunca gostei da Almeida atualizada. Uma tradução que eu sempre gostei da linguagem, do estilo, foi a Revista e Corrigida de 95. A de 2009 nem me chama atenção, a de 95. Aí lá para 2013, 2014 eu conheci a Almeida Corrigida Fiel, claro. Um amigo meu comprou uma primeiro, depois eu comprei a minha. E por hoje eu tenho a honra de conversar com a galera da Trinitariana. Então assim, eu não sou um partidário do texto recebido. Eu sou um cara que gosta da Almeida Corrigida Fiel. Que gosto, eu literalmente gosto dessa tradução. Eu acho uma tradução fácil, eu acho uma tradução bem feita. Talvez algumas pessoas possam questionar acerca de uma palavra aqui, uma palavra ali, cara, mas, para ler um texto de um jornal, às vezes eu preciso de um dicionário. Quanto mais a Bíblia, que tem que ser estudada, esquadrinhada, analisada. Então, assim, não é questão de preferência, não é questão de incoerência. Não é questão. E quando eu, por exemplo, questiono aqui um defensor do texto recebido, é a metodologia que ele utiliza. Quando eu questiono um defensor do texto eclético aqui, o defensor do texto eclético é a metodologia, não o trabalho feito por eles. Entendeu? É a metodologia. Quando eu falo que eu sou defensor do texto majoritário, eu estou defendendo, eu entendo o seguinte, quando eu falo defensor do texto majoritário, eu não estou defendendo o texto escrito, mas a teoria que reconstrói esse texto. Porque se a gente for falar empiricamente, o texto majoritário dos Ansel Roddings, o texto em si, o texto majoritário, ele precisa passar por uma revisão. Ele precisa passar por uma revisão. Porque ele foi impresso na década de 80. Na década de 80 você tinha 5.500 manuscritos catalogados apenas. Hoje nós temos quase 8.000. Ou é 7.000, alguma coisa assim. 6.000, 5.800. Hoje temos quase 6.000 manuscritos. Já temos 6.000 manuscritos catalogados. Entende? Então, de 40 anos para cá, houve muita coisa. Então, precisamos rever algumas questões. Fora que também eles erraram em algumas questões aqui de leitura e tal. Então, vamos lá. Eu não estou defendendo o texto dos Ansel Roddings. Eu estou defendendo a teoria que reconstrói o texto. Entende? A teoria. A teoria. Então, eu não estou sendo incoerente.
Sabe, não precisa ser um gênio. Aí assim, quando é que o texto majoritário irá lhes proporcionar uma Bíblia pronta e confiável? É aí que tá. Quem vai falar de crítica textual, quem vai dialogar de crítica textual, são pessoas que estudam crítica textual. Esse assunto que eu estou falando aqui no YouTube é um assunto para teologando, é um assunto para interessado no assunto. Muitas vezes não é um assunto que deva ser levado para dentro da igreja. Uma discussão que deva ser levada para dentro da igreja. Assunto de crítica textual, isso que vocês veem nesse vídeo aqui, não é um assunto para você levar para o teu pastor, não é um assunto para você levar para dentro da igreja, a não ser num caso muito especial, num caso específico, ou num caso de necessidade. Ok? Tá? Então assim, para mim a crítica textual ela tem que ficar, a discussão ela não vai ser para todo mundo. Primeiro porque não é todo mundo que quer estudar grego. Segundo, as pessoas estão contentes com as suas traduções. Ponto. E eu vou gravar um vídeo sobre isso, né? Sobre a necessidade de quando é que devemos levar crítica textual para a igreja, beleza? Eu vou estar explicando isso num outro vídeo para não ficar muito longo. Então assim, quando é que o texto irá lhes proporcionar uma Bíblia pronta e confiável? Eu particularmente aqui, sinceramente falando, vamos lá. Uma Bíblia, a Bíblia que foi impressa, que é no texto Receptus, que é essa aqui da Sociedade Bíblica Trinitariana, que é vendida pela Trinitariana, essa aqui. As traduções que saem dessa Bíblia são confiáveis? São. Eu vou traduzir uma Bíblia a partir do TR. Existem traduções confiáveis do texto eclético? Sim, traduções boas. Eu gosto particularmente muito da Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém não é texto recebido. A Bíblia de Jerusalém é texto eclético. Ok? E temos aqui o texto, o Novo Testamento majoritário. Existe uma tradução que é baseada no texto majoritário que é confiável? Sim, nós temos aqui a própria tradução no texto majoritário, feita pelo próprio Zanos Rodrigues aqui. É uma tradução feita por ele. Ela me lembra muito a NVI. É uma tradução confiável? Sim, não gosto tanto. Ela puxa muito para o lado da NVI, mas ela tem sua utilidade, dependendo da pesquisa que for fazer. Então, assim, nós temos traduções confiáveis. Não é porque é baseado no texto Receptus que quer dizer que devemos desfazer. Não é porque é baseado no texto eclético que devemos desfazer da tradução. Não, nós temos que conferir o trabalho em si. Você tem que ir lá e conferir o trabalho em si da tradução. Então, por exemplo, quando eu falo de Almeida Corrigida Fiel, pelo menos do Novo Testamento, eu gosto pra caramba. Porque onde eu olho na tradução da Almeida Corrigida Fiel, no Novo Testamento, que é o grego, que é minha área, eu acho que ela vai sempre muito bem. Teve lá um texto ou outro, já teve um vídeo ou outro que eu gravei aqui que eu discordei, né, de como eles traduziram, mas isso é normal. É normal. E não são traduções assim que chegam a ser tendenciosas. Então, eu gosto da Almeida Corrigida Fiel por causa disso. É uma boa Bíblia, é uma boa tradução. Como é que eu sei? Eu confiro, eu analiso, eu questiono. Entende? Então assim, eu não estou sendo incoerente. E, tem lá o Elhão, mano. O Elhão já me mandou 2 vezes artigo, né? Porque o texto majoritário não é... questionando o texto majoritário. Pô, e a gente continua conversando, trocando ideia. Eu tenho muitos amigos ecléticos, mano, que a gente conversa e troca ideia. Entende? O que eu acho que não pode ficar é briguinha de torcida. Por quê? Porque esse é um assunto complexo. Esse é um assunto profundo. Esse não é um assunto raso. Não é briga de time de futebol. Não é briga de time de futebol. Estamos lutando pela confiabilidade do texto. Eu acredito que a confiança que uma Bíblia tem, uma tradução que uma Bíblia tem, ela vai estar atrelada não ao texto grego em que ela se baseou, mas sim atrelada ao trabalho de tradução que foi feito. Simples assim. Então uma Bíblia é confiável ou não com base no trabalho de tradução. Sabe? É isso. Sem mais palavras. Já expliquei isso em outros vídeos. Já falei várias vezes aqui. Quem quiser volte em vídeos anteriores que eu falei sobre o assunto. E para mim é sempre um prazer estar tirando essas dúvidas aqui.
Então assim, o texto majoritário vai proporcionar uma Bíblia pronta e confiável? Cara, quem lê o texto majoritário não precisa de tradução. Se você pegar o texto majoritário, quem conhece o texto majoritário não precisa de tradução. Quem defende o texto majoritário muitas vezes não precisa de tradução. Por quê? Porque é alguém que estuda crítica textual, é alguém que já conhece o mínimo de grego, já pode conferir no texto grego, ou particularmente utiliza o interlinear majoritário, ele confere, faz as buscas, faz as análises dele e chega a uma conclusão. Então essa não é uma discussão de igreja, essa é uma discussão, eu não vou dizer acadêmica, mas é uma discussão que fica mais no âmbito dos estudiosos. Mais no âmbito dos estudiosos. Ponto. Então assim, eu, Adolfo Euclair, estou sendo incoerente quando eu faço alguma crítica ao TR? Não. Eu vou estar sendo incoerente ao usar a quinta edição revisada? Não. Mesmo criticando os ecléticos? Não. E eu estou sendo incoerente ao criticar os defensores do TR e utilizar a Almeida Corrigida Fiel? Não. Por quê? Porque o trabalho da Almeida Corrigida Fiel é uma boa tradução. Ponto. A quinta edição revisada, com o seu aparato crítico, é um bom trabalho de referência. É um trabalho de referência. Ponto, e acabou. O resto é choro. Ah, e o texto majoritário, Adolfo? Cara, essa obra aqui, essa obra específica, né, na verdade já está na segunda edição, terceira impressão. O Novo Testamento Linear Analítico, majoritário, pela editora Cultura Cristã, é uma obra muito boa para iniciante de grego, cara. O cara que quer, não tem muito tempo, o cara que precisa. Cara, esse aqui é o melhor interlinear do mundo. É o melhor interlinear do mundo. Eu não conheço nenhum interlinear que seja melhor que esse, disposto às informações. E ele é baseado no texto majoritário. Mas é porque é o texto majoritário que, se fosse o texto eclético, eu iria dizer que era o melhor interlinear do mundo do mesmo jeito. Por quê? Porque é uma ótima ferramenta de pesquisa. Ponto, acabou e fim de papo. Deus abençoe. Mais um abraço. Caso quiser aprender mais detalhadamente algumas questões, na descrição do vídeo você encontra meu curso de grego e crítica textual. Grego e crítica textual. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e fui.